Geralmente eu gosto de começar a live com uma frase, né, para inspirar um pouquinho o tema. E hoje a frase que eu trouxe é uma frase que tem tudo a ver com o tema e eu vou explicar o porquê. Que é do Shal Achor, que ele é o autor daquele livro, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu já falei desse livro algumas vezes. Eu sou assim, quando eu leio um livro, aí eu gosto do livro, aí eu fico falando do livro. E é assim mesmo. E aí eu vou acumulando, entendeu? Aí vários livros eu fico falando até eu esquecer esse pra outro. Mas esse é um livro muito bom, né? A gente já indiquei várias vezes. E ele tem uma frase, né, que eu gosto muito, muito. Eu vou explicar por que a comparação, então, entra perfeitamente nessa frase. Que ele fala assim: não precisamos do sucesso para ser feliz, mas precisamos ser felizes para ter sucesso. Por que essa frase é tão importante? Tão importante. Porque a comparação é um instrumento desqualificativo, né? É um instrumento de auto-boicote, de auto-perseguição, de maltrato que a gente faz com a gente, porque a gente aprendeu a usar isso contra a gente, né? E que vai impedir a gente de alcançar exatamente aquilo que a gente compara. Olha a loucura disso, né? Ou seja, a gente entra ali num ciclo que só nos destrói. Então, se, por exemplo, né, eu me comparo com uma pessoa que tem um sucesso em alguma coisa que eu também busco, que eu também quero. Dependendo da forma que eu usar essa comparação, que na maioria das vezes a gente usa de uma forma extremamente tóxica e abusiva e desqualificativa com a gente, isso me deixa infeliz imediatamente. Diminui toda a minha potência, toda a minha felicidade. Entenda, quando ele fala felicidade, gente, não é sobre a gente estar bem o tempo todo e feliz o tempo todo. Não, é sobre a gente ter autoestima. Sobre a gente olhar para as coisas com outro olhar. Porque da mesma forma que eu posso olhar para aquilo ali, aquela pessoa tem sucesso, e me sentir mal por eu não ter aquele sucesso, eu posso olhar e falar, eu também quero, como é que essa pessoa faz? Deixa eu olhar aqui como é que é. E isso fala sobre felicidade, a forma que eu absorvo, encaro as coisas da vida. É eu não ficar absorvendo, encarando as coisas da vida de forma destrutiva, para me maltratar. A partir da minha baixa autoestima, eu ficar ali neuroticamente buscando motivos para me maltratar. Porque vamos ser verdadeiros, se a gente quiser se maltratar pela comparação, a gente sempre vai se maltratar, não vai ter limite para isso. Você pode conquistar o que for, que você vai continuar tendo outras pessoas para comparar. Então você vai, por exemplo, conquistar aquilo lá que você antes achava maravilhoso. Meu Deus do céu, como é incrível aquilo ali. Aí quando você alcança, porque você projetava toda a sua felicidade naquilo ali, chega lá e aquilo não resolve o seu problema. Porque não é conquistar coisas a questão. É como você se vê, como você se trata, o que você enche merecedor. É isso que é a diferença. E não chegar lá, e lá, e lá, e lá, e lá, que é infinito. Lá onde? Aonde? Será que a vida tem um fim? Será que tem um lugar onde a gente vai chegar e... Uhul, cheguei no fim. Não. Isso provavelmente só a morte. Uma pessoa saudável, ela naturalmente tem vontade de crescer. E aí, quando eu falo sucesso, gente, não é só um sucesso financeiro, sucesso profissional, tô falando de sucesso na vida. De eu ter uma boa relação, de eu realizar as coisas que eu gostaria de realizar, né? De eu, enfim, ser coerente comigo. Isso que é uma coisa que é mais sucesso na vida do que ser coerente. Eu acho que essa é uma das grandes questões, né, psicológicas, é a gente querer algo e a gente saber ser coerente com a gente, ou seja, desenvolver instrumentos que nos joguem pra frente, não que fique nos jogando pra trás e nos diminuindo, né? Então, a gente faz várias formas de nos diminuir, de nos desqualificar e etc. E uma delas, que é uma muito comum, é a tal da comparação. Então, eu tô vendo que tem uma galerinha aí do concurso público, né? Também adora fazer comparação. Fulaninho passou estudando tanto tempo no concurso. Cicraninho, e eu tô aqui estudando ainda e não passei. Você acha que isso vai te ajudar? Será que isso vai te ajudar? Será que isso vai fazer você acordar no dia seguinte mais fortalecido e com vontade de estudar? Não vai. Não vai. E aí, eu vou hoje falar sobre vários aspectos de destruição e desqualificação a partir da comparação, né? E vou trazer um ponto sobre a inteligência emocional, então não vão embora, continuem até o final, né? A gente vai ficar aí uns 45 minutos juntos, mas passa rapidinho, ainda mais um tema tão importante como esse. Alguns aspectos, né, de você, na verdade, usar do sistema social ao seu favor e não contra você. Então, alguns pensamentos, algumas formas de se comportar, ou seja, inteligência emocional. Aprender a usar da sua emoção, que pode ser desconfortável. Você pode sentir um incômodo, tipo,
aquela pessoa tem aquilo ali e eu não tenho. E isso me incomoda porque eu gostaria de ter. Tudo bem você sentir incômodo, mas o que você faz com esse incômodo é a questão. E aí eu vou falar aqui sobre vários malefícios da comparação destrutiva, desqualificativa. E depois eu vou trazer alguns pontos de como, então, desenvolver essa habilidade social. Afinal, gente, a gente vive em sociedade. O que eu quero pregar aqui não é a não comparação do tipo... É só se a gente se alienar, né? Não tem como. A gente vai estar vivendo, né, com as pessoas e a gente naturalmente vai se percebendo, né? A partir o outro se torna um reflexo de mim, eu me torno um reflexo do outro, isso é natural. Mas o que fazer com isso que é a grande questão, tá? E aí a gente aprende de uma forma destrutiva. A gente aprende a estar no meio social, né, e ver o outro de uma forma destrutiva. Sabe por quê? Pensa numa coisa. Existe um senso de competição muito destrutivo, social e muito instigado. Muito instigado, onde as pessoas são absorvidas por esse senso de competição e às vezes elas estão na vida simplesmente reproduzindo, elas nem sabem mais lá o que elas estão reproduzindo, elas só estão lá buscando esse tal desse poder. Então existe uma questão social que é muito convidativo pra gente e que a gente vive desde pequeno, né? A gente vive esse sistema desde muito pequeno, então a gente rapidamente já absorve isso, que é, pra eu ser bom, eu tenho que ser melhor do que alguém. Por que a gente aprende a se definir numa comparação? Né? Isso é, se a gente for pensar nisso, de duas uma. Ou a gente sempre vai se sentir maravilhoso, né? Porque sempre vão ter pessoas que em algum aspecto vão estar abaixo da gente, natural. Ou a gente sempre vai se sentir uma bosta. Porque a gente sempre vai ter pessoas em vários aspectos melhores que a gente. Então, definir o nosso valor, né, definir a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa amorosidade, tudo isso a partir de um outro é uma loucura. Porque nenhuma dessas duas posições, gente, nem esse superior, nem esse inferior, é saudável. Porque, no fim das contas, está dentro, coexistente na nossa humanidade, o mais e o menos. Entende? Está incluído na nossa humanidade o mais e o menos. Então a gente não é só mais e a gente nem é só menos. A gente é um fluxo de coisas. E é importantíssimo que exista esse mais e menos. Porque olha só, imagina que o erro de hoje, né, é o que vai fazer eu evoluir pro acerto de amanhã. E o acerto de amanhã vai me colocar numa situação que vai ser o erro de depois de amanhã. E aquele erro de depois de amanhã vai ser de novo um incentivo para eu aprender alguma coisa e acertar em outra situação. Então, esse fluxo entre mais e menos, né, onde a gente é potente e a gente erra, falha, a gente é potente de novo, a gente falha. Esse fluxo, ele é poderoso, mas o que acontece muitas vezes? A gente vem, a gente erra. Ao invés da gente pegar aquilo ali e lançar a gente pra frente, que é a mesma coisa que a gente faz quando a gente compara. Então, quando a gente erra, assim como quando a gente compara, a gente fica fixado nesse menos. Fixado, a gente não usa isso ao nosso favor. Então, sim, existe uma forma muito eficiente de se destruir vivendo em sociedade e existe uma forma também de se construir, que as pessoas que aprendem a ter saúde emocional, autoestima, aproveita, é o que eu vou estar falando lá no final da live, tá bom? Então, vamos lá. Eu anotei, então, aqui algumas coisas. Vocês vão ficando à vontade, tá, gente? Pra fazer as perguntas, que no final eu vou responder todo mundo. Então, vamos lá. Eu anotei aqui primeiro. Aprendizado. Então, sim, a gente vive, né, numa sociedade comparativa, onde, de novo, né, a definição do nosso valor está em o que o outro tem, em como o outro vive. Então, isso é um convite muito grande para a gente se alienar de nós mesmos. E é importante a gente entender que o adoecimento emocional, depressão, ansiedade, né, e qualquer outro, né, tá relacionado a gente se estar alienado de nós mesmos. Porque uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela não se acha só o máximo. Ela não se acha só o máximo. A autoestima também fala sobre a gente se responsabilizar e perceber as nossas falhas. Mas uma pessoa de baixa autoestima, de boa autoestima, né, bem desenvolvida a autoestima, ela usa dessa falha a favor dela e não contra ela. Então, a comparação, a gente sempre aprendeu a usar ela contra a gente. Porque, olha só, mesmo uma criança, vamos colocar irmãos, que é o que mais acontece. E aí, depois, desenvolve uma família de irmãos
que não se falam, né? Que são brigados. Por quê? Porque a família incentivou a vida inteira a eles competirem. Competirem por amor. Gente, tem coisa mais triste do que isso? Mais destrutiva do que isso? Um monte de criança brigando para ser aceito, para quem é mais aceito, para quem é mais amado. Sendo que cada um tem sua individualidade, cada um tem a sua beleza, cada um tem sua potência. Então, assim, a gente pode ensinar a um irmão a ajudar o outro, mas isso é diferente da gente comparar. Ajudar é diferente da gente comparar. Muitas vezes os pais comparam achando que isso vai ajudar. Eu vou comparar, eu vou deixar ele culpado, eu vou deixar ele constrangido, eu vou desqualificar ele para ver se então ele aprende. Não vai aprender, não. Naquele momento da nossa vida, a gente só tá absorvendo a nossa identidade, a gente tá definindo quem sou eu. Porque a gente não nasce com isso pronto, a gente tá desenvolvendo isso na vida, né? Quem sou eu? E aí naquele momento, no momento que a gente é comparado ou pelo mais ou pelo menos, isso maltrata, define a gente. Porque olha só, a gente muitas vezes acha que é só quando aquele filho que é desqualificado e diminuído, né? Que é a pessoa que vai sofrer. Não, 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 não. Existe um trauma muito grande em ser o preferido. Muito grande em ser o preferido. Porque quando você é o preferido, você tá aprisionado. Você gera uma dívida emocional com aqueles pais. Por quê? Porque se eu recebi amor diante do outro, agora eu tenho uma dívida com essas pessoas. Então agora eu preciso estar sempre servindo e atendendo aquelas expectativas. Então veja, a comparação ela é horrível, gente, pra qualquer lado. Pra quem é exaltado e pra quem é diminuído. É péssimo, porque tira a questão do quê? Da liberdade. Na verdade, inclusive da nossa diversidade. Então, se é uma pessoa má, se esse daqui sempre é exaltado, sempre é colocado como, olha como seu irmão é maravilhoso, incrível. Essa pessoa, ela não pode mais errar. Ela vai se perseguir, ela vai morrer de medo de tudo. Ela vai ficar muito ansiosa com as coisas, porque ela entende que ela só é amada sendo maravilhosa. Que geralmente tem a ver com os estudos e com não dar muito trabalho, né? Geralmente as comparações são nisso, assim. Não, seu irmão, olha seu irmão como ele ajuda na casa, como ele é quietinho, como ele é um bom menino, né? Ou, olha como ele é inteligente, ele estuda muito, né? E ele sempre tira notas boas, nunca me deu trabalho. Ou a gente tá aqui, nesse menor, que também é péssimo, porque também tá tirando a nossa potência, a nossa capacidade, né? De não só resolver a nossa vida, né? De se construir, de se desenvolver, mas tá ali o que a gente chama de mensagem bruxa, determinando, selando a nossa autoimagem, o nosso futuro, né? Porque se a gente não questiona, gente, né, a nossa autoimagem construída lá no momento onde eu era totalmente vulnerável, onde eu não tinha peneira nenhuma, estava absorvendo tudo e estava extremamente ali refém de tudo que estava acontecendo, se eu não questiono, isso se arrasta pro resto da minha vida, determina a minha vida. Essa pessoa vai passar o resto da vida se perseguindo para ser o melhor em tudo. E essa pessoa vai passar o resto da vida acreditando que ela não tem poder e nem capacidade. Olha como isso é destrutivo. Então a comparação feita entre crianças dessa forma, né, é muito destrutivo e a gente arrasta pro resto da vida e a gente obedece. Porque aquela foi uma repressão do passado e eu quero que vocês parem e pensem um pouco agora. Como que vocês vivem isso hoje? Porque hoje nós somos, né, os agressores. Hoje nós nos agredimos. Hoje nós somos os agressores da nossa vida. Somos nós que, diante de uma situação difícil, dá uma chicotada, né? Diante de uma situação difícil, o que a gente precisa? Será que a gente precisa de um chicote? Ou será que a gente precisa de uma mão para segurar a gente e ajudar a gente a levantar? Mas a gente não é a mão, a gente é o chicote. A gente é o chicote. Então, isso acaba gerando grandes traumas na nossa vida. E aí, se eu sofri tanto porque eu errei e comparei com o outro, porque o outro foi melhor, porque o outro deu conta, etc. Se eu sofri tanto, a chance de eu tentar de novo, a chance de eu me expor de novo, não vai rolar. Por quê? Porque eu vou ter medo. Porque eu não quero sofrer daquela forma de novo. Então, antes da gente querer subir degraus, porque muita gente chega pra mim e fala assim, Ingrid, eu tô empacada. Eu não consigo sair desse lugar. Né? Eu quero me desenvolver em tal coisa, eu quero crescer em tal coisa, mas eu tô empacada, eu não tô conseguindo me desenvolver nisso. E aí, geralmente, eu falo, tá bom, então para um pouquinho isso.
e vamos ver esse outro aspecto, vamos ver como que tá a sua autoimagem, como é que tá a sua saúde emocional, porque às vezes, gente, a nossa própria psique nos paralisa, né, e nos embarra, exatamente porque não é o que ela tá precisando trabalhar aquilo ali, tá precisando trabalhar outra coisa, tá precisando se cuidar em outros aspectos, tá precisando cuidar de si, né? Não achem que isso é perda de tempo. Ter saúde emocional, gente, é o maior investimento que a gente pode fazer na nossa vida. Então hoje nós somos os agressores e hoje a gente vive essa comparação destrutiva, aonde a gente acha que a gente só vai ser feliz quando a gente for melhor do que alguém, que o sucesso é ser melhor do que alguém, né? E que a gente só vai ser feliz naquele momento. Não, a gente já pode ser feliz aqui agora. Aqui agora. Pense nos motivos de você ser feliz aqui agora. Porque se você for achar que você só vai poder ser feliz no momento em que tudo estiver perfeito na sua vida, não vai rolar. Não vai rolar. Então, o que me faz ser feliz hoje? E isso não tem a ver com a gente diminuir os problemas, gente. Não é isso. Né? A gente tem que ter consciência dos nossos problemas, das nossas dificuldades, para isso ajudar a gente a crescer. Mas entenda que no momento em que você confere a sua felicidade agora, isso vai te ajudar a resolver esses problemas. Entende? Isso não é uma desqualificação dos problemas ou das dores, e sim um suporte para que você possa voltar a viver o fluxo da nossa humanidade, que previstamente vai ter erro, previstamente não vai ser perfeito, vão ter pessoas melhores do que você em outras coisas. E o que você faz com isso? Com as suas emoções e com o fato de existir outras pessoas enfim, né, melhores do que você. Eu travei um pouquinho aqui, porque alguém falou que eu sou conhecida do Pastor Thomas. Eu não sei quem é o Pastor Thomas, mas eu parei um pouquinho porque eu tinha entendido que a pessoa tava falando que eu tava parecendo um pastor falando. Aí eu falei, uai, que é isso? Que comentário é esse? Porque vocês acham que eu não tô lendo aqui, mas eu tô lendo. Eu tô falando e tô vendo aqui um pouquinho o que vocês estão falando. Só não consigo, às vezes, responder na hora pra não perder um pouquinho a linha de raciocínio. Então vamos lá para as coisinhas que eu anotei, que são importantes. Como que a gente vive, então, a comparação de forma destrutiva? A gente nutre as nossas neuroses. A gente precisa entender, gente, que as nossas neuroses, elas são extremamente criativas. Quer dizer o quê? Quando a gente quer ver alguma coisa, a gente vai ver aquilo. Quando a gente quer ver rejeição, a gente vai ver rejeição. Pode ter 50 pessoas aplaudindo a gente. Uma que não tiver, é pra lá que a gente vai focar. O que aquela pessoa não gostou? Tá vendo? Eu ainda não tô boa o suficiente, porque essa pessoa tá achando ruim, tá? Porque eu falei alguma coisa. Percebe? Quando a gente quer ver algo, a gente vai ver algo. Então, se você quer ver rejeição, se você quer se desqualificar, se comparar, usar da comparação pra isso, você vai achar. Você vai achar. Então, atenção às neuroses. Atenção às neuroses. Perceba, né? O que você está focando na vida, né? O que te salta aos olhos? É algo que te ajuda? É algo que te constrói? Ou é algo que te destrói? Né? Onde você se persegue, onde você se maltrata? Fique atento, porque senão você fica refém daqueles traumas lá do passado, né? Daquela família que comparava, né? Dos traumas escolares, porque, gente, eu não conheço quase ninguém que não tem trauma escolar, né? Porque ou eu tinha que ser perfeito, maravilhoso e só tirar nota boa pra ser um bom menino, ou era o burro que não dava conta de decorar coisas. Porque é isso, né, que a escola preza muitas vezes, é só simplesmente a decoreba, né? Não é a criação e a individualidade, e sim repetir coisas. Enfim, e não tô falando que isso é errado, né, gente? Mas eu entendo que no momento em que a gente é definido só por repetir, né, decorebas, etc., a gente é muito minado na nossa criatividade e na nossa individualidade. Isso não é tão colocado em pauta, né? Então deveria ter aí um conjunto, espaço para as duas coisas, né? Mas se a gente não fica atento no aqui e agora, a gente ainda tá lá refém daqueles traumas. E repetindo, então, aquele menino que só era amado se tirasse nota 10, tá lá se perseguindo quando tá no 9,5. Imagina. Sim, gente, tem pessoas que assim, ó, estão no 9,5 e estão se perseguindo. E quando eu falo 9,5, é qualquer coisa na vida. Do tipo, sei lá, meu trabalho, né? Então, tem o chefe e tem o vice. Eu sou o vice. Eu tô achando péssimo ser o vice, porque eu queria ser o chefe. Porque, tá bom, você pode querer ser o chefe, mas isso torna o vice péssimo? Não.
Então, essas pessoas e as pessoas que ficaram ali desqualificadas e diminuídas, né? Que vão ficar sempre buscando Porque, veja, gente, isso é uma coisa muito importante. Não adianta alguém falar pra você que você é maravilhoso. Não adianta alguém falar pra você que você é um ótimo profissional. Não adianta ninguém falar pra você que te ama, que você merece ser amado. Porque existe hoje, enquanto adultos, um filtro enorme, uma parede enorme do que vem pra lá, pra cá. E quem abre isso é você. Então você só vai se nutrir desses elogios quando isso estiver em sintonia com a sua autoimagem. Se o outro fala que você é maravilhoso, que você é ótimo, aquilo ele pode até fazer vamos dizer assim, te nutrir ali momentaneamente, por um momentinho, aquilo pode te nutrir. Mas logo você vai estar sedento de novo, inseguro de novo, sedento de novo de confirmação, inseguro de novo. Isso é a carência. Se a gente não se vê, né, como nos nossos pontos positivos, né, não adianta alguém falar pra gente, porque a gente não absorve. A gente não realmente absorve e se nutre com aquilo, porque a gente fica desconfiado. Ou a gente absorve, mas aquilo ali simplesmente no dia seguinte eu já tô inseguro de novo. Então, nós, né, e isso é uma coisa importante e ótima, ninguém tem poder na nossa vida, ninguém é capaz de fazer pela nossa vida o que nós mesmos podemos fazer. Só nós temos esse nível de poder, né, na nossa vida, de o que a gente vai focar, o que a gente vai ver, como a gente vai lidar com os nossos erros, com os nossos desejos de alcançar coisas que outras pessoas já alcançaram. Isso é uma definição, uma decisão íntima, né? E aí a gente simplesmente vai estar lidando com as coisas da vida. Ou seja, quem me criticar e eu tenho uma boa autoestima, ok, eu posso até ver se aquela crítica tem um fundamento, absorver o que eu acho que eu posso crescer com aquilo ali, ou simplesmente falar, não, isso daqui é da pessoa, ou tudo bem ela não gostar, a gente não precisa que todo mundo goste da gente, né, gente? Pra gente se sentir bem. Não precisa, a gente fica achando que tem todo mundo gostar da gente, fica escravo do mundo, né? E não vive a nossa essência. E aí tudo bem, e quando alguém elogia, etc, a gente consegue absorver e se sentir bem, tá? Então, cuidado com as neuroses, com o que você foca nas situações que você vive, porque a gente pode criar. E aí eu falei desse exemplo onde tinha de fato uma pessoa que não tava gostando. Às vezes todo mundo gostou, ninguém falou que não gostou, e mesmo assim a gente cria alguma coisa. Aí a gente sai às vezes satisfeito daquela situação, nossa, foi super legal e tal. Mas logo depois a gente já tá, ai, mas aquilo ali que eu falei, eu não achei que foi bom. Ou isso daqui, nossa, não foi bom. Então assim, ninguém nem falou nada. E é isso, né? A nossa neurose cria, porque a gente quer ver aquilo. A gente quer ver aquilo. Então atenção às comparações para elas não serem nutrientes das suas neuroses, tá? Segundo, anula a individualidade. Gente, a coisa que a gente, enquanto sociedade, tem de mais especial é a individualidade. É a individualidade, isso é uma coisa muito especial, né? Existe a subjetividade, que a gente chama, que é como cada um absorve as coisas na vida. Porque, veja, a forma que eu absorvo as coisas da vida, gente, faz com que eu desenvolva um significado único, e isso é tão poderoso. Isso é tão importante. Imagina se todo mundo pensasse igual. Como é que a gente ia resolver vários problemas no mundo? Não ia resolver. Porque tá todo mundo pensando igual, gostando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Como é que a gente ia criar, desenvolver? Então, a individualidade é um ponto importantíssimo e que a gente tem que estar muito atento na vida. Muito atento, porque, veja, o que a gente geralmente faz na comparação? A gente compara um aspecto. Aspecto. A gente não compara amplamente a minha vida, amplamente, etc., e a vida do outro amplamente. A gente compara um aspecto, né? E a gente geralmente quer comparar aquele que a gente não tá se sentindo satisfeito, aquele que a gente sente ameaçado, aquele que é exatamente onde está a nossa ferida. É engraçado porque ao invés da gente ter uma atitude construtiva com a nossa dor, a gente tem uma tendência de maltratar mais essa dor, né? Porque essa é a repetição do padrão agressivo e abusivo que a gente vive socialmente, né? De repressão da nossa individualidade. Então, a gente precisa entender que o fato de alguém ter tá ali desenvolvido na profissão melhor do que você, né? Não quer dizer que ela é simplesmente uma pessoa melhor. Porque se você coloca isso, de novo, você tá tirando a questão da subjetividade da individualidade de cada um. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas dores.
E alguma coisa que vai ser difícil pra mim não vai ser difícil pro outro. E o que vai ser difícil pro outro não vai ser difícil pra mim, porque a gente desenvolveu aspectos diferentes. A gente tem capacidades diferentes, a gente gosta de coisas diferentes, a gente lida com as coisas de formas diferentes. Então, geralmente a gente faz isso, né? A gente pega um aspecto que a gente tá infeliz com a gente, aí a gente pega uma pessoa bem de sucesso, uma pessoa que tá bem desenvolvida nisso, né? E aí a gente vai lá, se maltrata, se diminui, né? Simplesmente porque, tá vendo? Essa pessoa tá lá e eu não tô lá, eu tô sempre focando numa autoperseguição. Essa é a verdade, uma autoperseguição. E isso não me ajuda em nada, só me destrói, só faz eu ficar mais angustiado, menos autoconfiante. Porque você poderia olhar para aquela situação e falar, nossa, que legal aquela pessoa desenvolveu isso daqui, eu também quero. Eu também quero pra mim. Então, o que eu posso fazer para alcançar? O que eu posso usar da minha própria potência ao meu favor? Gente, porque é impressionante. Quando as pessoas se descobrem, quando elas estão no processo terapêutico e elas começam a se descobrir, ou seja, começa a sair toda essa nuvem de trauma, toda essa desqualificação, quando ela começa a ter uma empatia por ela, um amor por ela, ninguém segura mais. É impressionante. Assim, a pessoa faz assim, ó, puf! E ela se descobre, porque ela começa a usar das características individuais dela a favor dela, a favor dela. E por que ela não conseguia fazer isso antes? Porque antes ela queria ser outra pessoa. Porque disseram pra ela a vida inteira que ela tinha que ser outra pessoa. Que ela tinha que ser o fulaninho que faz isso melhor, o cicraninho que faz aquilo melhor, o lalalã que... Entende? Então ela tá a vida inteira tentando ser outra pessoa e aí ela não consegue se descobrir. Não consegue se descobrir. Então a gente precisa, gente, entender que existe, isso não é uma coisa que a gente controla. Nós temos potência, nós temos capacidade, nós somos potentes. Muitas capacidades a gente pode desenvolver no meio do caminho, mas muitas já existem, mas a gente não sabe dar valor para elas. Eu tenho vários exemplos disso, vários clientes que viveram isso, né? Então, por exemplo, cliente que é expansiva, alegre, etc, e conseguiu um emprego usando disso, do seu bom astral, do seu humor, conquistou todo mundo da empresa a partir disso. E é óbvio que também é inteligente, então começou a aproveitar da sua potência ao seu favor e começou a se desenvolver, porque é óbvio que no caminho a gente tem muito para crescer, claro, né? Pessoas que são extremamente criativas, mas que se sentiam extremamente inseguras, né? E ficavam usando da comparação como uma forma de desqualificação, né? E aí no momento em que desenvolve autoestima e amor por si, autoconfiança, no momento que você entende que você pode confiar no que tá dentro de você, de que você é potente, de que... E aí, de novo, é uma decisão pessoal, gente, íntima. Eu, como psicóloga, eu não convenço ninguém disso, porque eu acho todos os meus clientes maravilhosos, amo todos eles, mas eu não tô ali pra convencê-los disso, porque eu posso falar, mas se eles não trabalharem nisso com eles mesmos, eles não vão conseguir usufruir disso. A vida é uma decisão pessoal. Ninguém pode segurar a mão do outro e obrigar o outro a fazer uma coisa. É decisão pessoal. A gente pode apoiar, incentivar, né, valorizar. Isso a gente pode. Mas a decisão é individual, é de cada um. Então é lindo de ver, assim, quando as pessoas se descobrem, sabe, elas floreando, elas vivendo uma paz de espírito, sabe? E é isso, porque no momento em que você tá com você, no momento que você é fiel a você, que você confia em você, que você vê o seu valor, mesmo quando você vê uma pessoa muito melhor do que você em alguma situação, aquilo não te define, não te maltrata. Não. Você consegue olhar para aquilo e falar, tudo bem. E eu quero construir o que na minha vida? Eu quero construir uma coisa parecida ou não? Como eu vou chegar lá? O que eu posso aprender socialmente? Porque as pessoas de boa autoestima, elas fazem isso. Elas estão ali para aprender, então elas não têm vergonha de pedir ajuda, elas não têm vergonha de serem curiosas, né, para ver como é que o outro faz. Às vezes, quando a gente tá com uma baixa autoestima, dói ver o sucesso do outro, dói ver o sucesso do outro. Então, é quase como se aquilo fosse um tapa na nossa cara, né? Como se no momento que a gente visse o sucesso do outro, a gente se sentisse a pior pessoa do mundo imediatamente. Seja o sucesso amoroso, seja o sucesso financeiro, seja o sucesso pessoal, uma pessoa que se trata bem, que se cuida bem. Às vezes dói ver. E por que dói? Porque provavelmente você ainda tá se desqualificando. E aí isso vai te doer.
E não adianta. Você pode chegar naquilo que a pessoa queria a partir do maltrato, né? Do tipo, é muito engraçado, gente, como existem funções diversas na mesma atitude. Então, por exemplo, vai ter gente que vai se exercitar e vai cuidar do seu corpo com a função de ser aceito, de sentir que tem valor pelo outro, né? Ou seja, que tá bem nesse esquema social mesmo, né? Das repressões, das definições de que você é bom se você tiver um corpo, que se você tiver bom. Tem gente que cuida de si pra ter valor pro outro. E tem gente que cuida de si por amor. Fala a mesma coisa, os dois estão lá na academia igualzinho. Mas um tá fazendo porque se ama, porque se quer bem, quer se cuidar. E o outro tá fazendo porque precisa ser melhor do que alguém pra ter valor, ou porque precisa atender todas as demandas sociais. Então tá fazendo por ele? Não tá, não adianta. Não adianta ter o corpo, então, lá socialmente dito maravilhoso. Aquilo não vai deixar a pessoa segura. Não vai deixar a pessoa segura, porque ela tá fazendo pela função errada, que é se comparar. Que é achar que ela tem que ser igual às outras pessoas. De novo, ela está alienada dela mesma. A vida dela é comandada por um punhado de pessoas que ela nem sabe quem é exatamente, que são as redes sociais, que é a sociedade, que é sei lá quem, que é onde ela fica buscando relações que confirmam essas destrutividades pra ela, e ela é alienada dela mesma. Então não vai adiantar ela chegar naquele dito sucesso, que é o que ela acha que naquele momento é o corpo, porque ela continua alienada dela mesma, ela continua contra ela. Ela fez aquilo com uma função destrutiva, entende? Então a gente tem que ajustar as funções da nossa vida. E aí sim, quando a gente tá com uma boa autoestima, a gente pode olhar alguém que chegou lá. E aí, em vez da gente se maltratar e se destruir, a gente vai querer absorver, crescer. Porque a gente não vai usar daquilo ali contra a gente. O fato de ter alguém melhor do que a gente se torna imediatamente ruim. É como se a vida fosse só uma gangorra. Então, tipo assim, alguém tá em cima, alguém tem que estar embaixo. Alguém tá embaixo, alguém tem que estar em cima. Como se a vida fosse isso. É isso que a comparação ensina pra gente. Que a vida é 880. 880. Ou você tá no 80 ou você tá no 8. Se alguém tá melhor que você tá no 8. Então, você é uma bosta. Você não... Então, cuidado com essa forma de usar a comparação. Né? Cuidado com esse maltrato e com essa... E de se manter refém, né, das pessoas ou da sociedade, né, que fica falando pra você que você tem que ser isso, aquilo, e você nunca se pergunta, mas e eu? O que faz sentido pra mim? O que eu quero? Porque só quando você der vazão a isso, você não vai mais maltratar com as diferenças. Porque, gente, o mundo é isso, é diversidade. Então, só no momento que você aceitar você tiver orgulho de você confiar em você se construir a partir das suas capacidades, é que você vai conseguir não ficar se maltratando a partir da diversidade do mundo. Porque senão você sempre vai estar arranjando alguma coisa pra se destruir, tá? Vamos lá. Eu falo, né, gente? Olha, eu tenho 1 milhão de negócios, nem sei se eu vou conseguir falar tudo hoje. Vamos lá. Sentimento. Então, geralmente a gente usa isso pra se perseguir, se desqualificar, né? E aí a gente acaba ficando com sentimentos de tristeza, medo, raiva. Porque muitas vezes aquelas pessoas denunciam algo que eu queria ter, mas que eu não me sinto capaz, né? Que eu me desqualifico. Isso muitas vezes pode acontecer, né? A gente sempre, por exemplo, eu queria ter uma relação legal, mas eu fico lá vivendo uma relação abusiva. E aí eu tenho colegas que tem uma relação legal. Aí, ao invés de eu me comprometer a ou separar dessa relação, ou tentar mudar e construir algo nessa relação para que ela também fique legal, ao invés de eu usar daquela referência como uma referência positiva na minha vida, não, às vezes a gente quer lá e destruir do outro. Ah, podia acabar, podia dar uma merda, podia... Aí as pessoas fofocam, né? Aí entra aquela inveja bem destrutiva mesmo. A gente tem dificuldade de construir porque a gente tá com baixa autoestima, porque a gente tá achando que a gente é incapaz, porque a gente tá achando... E aquilo é tão incômodo ver o outro com aquilo que eu gostaria de ter, que eu quero destruir. Isso é uma forma péssima, né, de usar da comparação. Péssima, né? Então, já que eu não tenho, é melhor que o outro também não tenha, porque eu não tenho que ficar lidando com o fato de eu não ter. Com o fato de eu ser responsável, de alguma forma, por não ter alguma coisa. Porque se eu quero ter alguma coisa, eu tenho toda a potência e capacidade para ter. Só preciso me desenvolver, né? Me conectar comigo mesma, ver a minha responsabilidade, como que eu contribuo para não ter aquilo, né? O que eu posso desenvolver para ter, me responsabilizar, que é a única coisa que a gente tem realmente controle na vida, né, gente? É o nosso poder interno, é sobre nós mesmos, né?
Então, isso desenvolve um ciclo autodestrutivo, né? Que é, eu tenho dificuldade disso, aí eu vou e me desqualifico, aí eu acordo com mais dificuldade. Aí eu vejo de novo, eu me desqualifico de novo, e a gente fica nesse ciclo destrutivo e negativo, que é quando a gente empaca lá na curva embaixo. Empaca lá na curva embaixo. Tem um texto que eu adoro, depois eu vou trazer pra vocês, que se chama A Autobiografia em 5 Capítulos. E aí, só resumindo um pouquinho, ela fala um pouquinho do processo, né? Do processo de crescimento. Então, ela fala assim, eu caí no buraco, eu demorei muito tempo, eu tava andando numa rua, eu caí no buraco, eu demorei muito tempo pra perceber que eu tava naquele buraco. E aí, eu demorei muito tempo pra perceber naquele buraco e eu tinha certeza que a culpa não era minha. A culpa era do mundo, que era injusto, que todo mundo tinha coisas e tiveram chances que eu não tive, e que nananana, eu tinha certeza. E eu demorei um tempão pra sair do buraco. Capítulo 1. Capítulo 2. Eu tava andando na mesma rua, eu vi o buraco, caí no buraco. Eu ainda sentia que a culpa não era minha, mas eu já lembrava como sair daquele buraco. Eu ainda demorei um tempo, mas saí do buraco. Terceiro capítulo. Eu estava andando na mesma rua, eu vi o buraco. Eu já sabia que a responsabilidade era minha, mas eu ainda caí no buraco, porque é um hábito cair no buraco. Então eu ainda caio no buraco. E aí eu caio no buraco, mas hoje eu já sei que a responsabilidade é minha e eu já sei como sair desse buraco. E eu saio do buraco. Quarto capítulo. Eu ando pela rua, eu vejo o buraco e eu decido então rodear o buraco e sigo em frente. Quinto capítulo, eu ando em outra rua. Então, a gente tem que entender, gente, que o nosso processo, ele é previsto quedas. Quanto mais a gente se responsabilizar pela nossa vida, quanto mais a gente olhar para nós, para o nosso poder, quanto mais a gente conseguir não ficar comparando com o outro, justificando pelo outro, vivendo pelo outro, porque a gente faz um monte de coisa desconectado de nós e vivendo pelo outro. Quanto mais a gente voltar a nós mesmos com empatia, tendo, sabe, carinho pelo nosso processo, gratidão pela nossa criança, ter encontrado soluções naqueles momentos onde ela estava insegura, onde ela estava se sentindo mal, gratidão, onde a gente sente confiança em nós, quando a gente tem amor pela gente, né? Onde a gente, então, sente que a gente merece coisas boas e que a gente confia na gente, é nesse momento que a gente muda de rua. Então, a gente precisa persistir em ressignificar a nossa relação e a nossa autoimagem. Porque senão a gente vai ficar usando de coisas que são poderosíssimas, como a diversidade, para ficar nos destruindo, para ficar nos maltratando, né? E aí nunca vamos ter a possibilidade de andar outras ruas, né? Então, essa questão da inveja destrutiva, né, que é um gasto de energia e que pode fazer, então, a gente decidir tomar atitudes extremamente destrutivas com o outro, né, a fofoca, gente, é uma dessas atitudes extremamente destrutivas e pessoas que estão fofocando geralmente fazem isso para aliviar a sua própria dor. É uma fuga de si mesmo. Então, deixa eu ficar falando dos outros, vou ficar falando dos outros porque eu não tenho que lidar com a minha própria questão. E isso te ajuda no quê? Além de você estar destruindo o outro, você não está absorvendo nada disso. Você está gastando toda a sua energia e não está construindo nada nisso, né? Então, olhe para você, se responsabilize e confie de que você também é capaz, porque você não precisa destruir do outro e sim aprender muitas vezes com o outro, né? E uma coisa que é muito forte, né? Muito forte, e que se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai ficar a vida inteira comparando, que é a tendência da gente ficar insatisfeito. Então a gente tem uma tendência a ficar insatisfeito. Então a gente fica assim, ai, quando eu tiver tal coisa, ai, quando eu fizer tal coisa, ai, quando eu chegar lá, vai ser maravilhoso, eu vou tá ótimo, nossa, eu vou ficar muito feliz. Aí chega lá, dura um dia. No dia seguinte você já tá chateado porque você não tem lá outras coisas que outras pessoas têm. Adiantou ou não adiantou? Não celebrou um dia, ficou feliz um dia. No dia seguinte já tava triste, porque... Mas e as outras coisas? E aí, isso é um ciclo viciante, né, gente? Porque e as outras, e as outras, e as outras, e as outras. Por isso que eu falo, a nossa felicidade, a nossa gratidão, né, a nossa autoconfiança, ela tem que se deixar aqui agora. A gente já fez muita coisa, confia. A gente chegou aqui, a gente já fez muita coisa pra chegar até aqui. Então, a gente já pode confiar na gente aqui agora. A gente pode desenvolver e aprender mais coisas? Pode também. Mas aqui agora já tem muita coisa. Já fiz muita coisa, já sou muito capaz, já tenho muitas potências. Preciso olhar para o que agora também, para conseguir, então, me satisfazer, estar satisfeito na vida, celebrar as minhas conquistas, tá bom? Para não ficar aí sempre com o sentimento de
insegurança. Como que a gente então pode viver essa diversidade de forma construtiva? Eu coloquei aqui várias formas, né, que a gente vive de forma destrutiva, e agora eu vou falar um pouquinho como que a gente pode viver, usufruir da diversidade construtivamente. Primeiro, conexão comigo mesmo, né? Número 1, conexão comigo mesmo. Entender que eu tenho que olhar para as minhas necessidades, eu tenho que olhar para a minha potência, eu tenho que estar conectado comigo e me perguntar: isso faz sentido pra mim ou não faz? Eu tenho que estar nas rédeas da minha vida, eu tenho que tomar as rédeas da minha vida. E não simplesmente ficar reproduzindo padrões, né? E ficar numa competição incessante, sei lá com quem? Com o mundo inteiro. Incessante com o mundo inteiro, né? Então, confiar de que a sua ação e a sua vivência já transforma, já constrói alguma coisa. E que é você olhar pra isso que vai te ajudar a usufruir da diversidade. E aí entra como que a gente vai usufruir da diversidade, gente? A gente não vai se sentir imediatamente, lembra da gangorra? Se o outro é mais, eu imediatamente tô menos? Não. A gente pode olhar pra alguém que tem aquilo que a gente quer e a gente não precisa se sentir menos. Porque isso não fala nada sobre o seu valor. Nada. Isso só fala de uma conquista do outro. Gente, nosso valor não está em conquistar coisas. Nosso valor é inerente a gente. Nós, seres humanos, e assim como todos os outros seres vivos, tem valor, ponto. E olha só que engraçado, quando você entende isso e define isso pra você, imediatamente você começa a usufruir mais do seu poder pessoal. Porque você não tá focada mais em se destruir, você tá focada em acolher o que você tem, né? O que você já é, a sua potência aqui agora e de se desenvolver. Você se abre para o aprendizado, você se abre para a construção. E isso é inteligência emocional. Então, no momento que você vê alguém que tá lá num lugar onde você gostaria de ter, não acho que isso imediatamente diminui. A gente precisa, girar essa chavinha, porque isso é uma coisa quase que assim, sem pensar, né? A gente simplesmente faz isso. No momento que a gente vê alguém, pronto, eu sou menos. Não é menos não, de jeito nenhum. Imagina que, agora eu estou falando para 35 pessoas. Vamos dizer que tem uma psicóloga que, sei lá, fala para 5.000 pessoas, né? Fala para muito mais pessoas. Imagina se eu fosse ficar me comparando com uma pessoa que fala para 5.000 pessoas, como que eu ia me sentir? Eu ia achar que o que eu tô falando não tem valor? Imagina, eu tenho certeza que o que eu tô falando tem valor, eu tenho certeza que isso vai conectar pessoas, né? Eu tenho certeza que eu tenho a minha forma de falar e que eu posso me sentir feliz com isso, né? E que, ok, se outras pessoas gostam de outras formas, se outras pessoas... Mas a minha conexão comigo e a minha verdade faz com que eu construa e me torne mais potente na vida, né? Então a gente perde muito tempo com esse sentimento que não leva pra nada, que é achar só porque alguém tá melhor em alguma coisa que a gente imediatamente a gente tá menor. Não, isso é um aspecto, é uma questão e que não fala sobre nada. A vida não é uma disputa. A vida não é uma disputa, você não tá aqui pra ficar disputando número, dinheiro, sei lá o que. Você não tá aqui pra ficar disputando nada, você tá aqui pra se encontrar. Você tá aqui pra encontrar você, pra ter um compromisso com você, com a sua felicidade, com a sua construção pessoal. É esse o seu compromisso. E não com o mundo e com o outro incessantemente, tá? Então sair aí dessa coisa de gangorra, tá, gente? De ficar achando que alguém tem alguma coisa, então eu sou péssima. Não, né? Cada um tem as suas coisas. E aí, usar da diversidade ao seu favor é exatamente se inspirar. No momento em que você tá seguro com você consegue usufruir do mundo, da vida, e dar o seu toque, e aprender, e se desenvolver, e se envolver com as pessoas, né? Sem se sentir mal, e sim usufruindo daquilo. Porque sim, as relações elas são muito potentes enquanto crescimento, muito. As pessoas podem nos oferecer muitos instrumentos de crescimento, assim como a gente pode também oferecer para a pessoa muitos instrumentos de crescimento. Mas a gente só consegue viver esses instrumentos, né, quando a gente se sente merecedor, seguro com a gente mesmo no nosso valor, né, quando a gente não se sente menos do que o outro, tá? Então, trabalhar a nossa individualidade, trabalhar a nossa autoestima para poder aproveitar a diversidade da vida, do mundo e inclusive valorizar a nossa individualidade que faz parte aí dessa diversidade social, tá bom? Então, nossa maior riqueza é a nossa individualidade, né? O nosso desafio é com nós mesmos, né, gente? Isso é impressionante. A gente gasta muito tempo com os outros e não percebe que o nosso desafio é com a gente mesmo. É com a gente mesmo, não é com o outro. Nosso desafio é com a gente, porque a gente tem as dores, a gente tem as dificuldades, a gente tem... No momento que a gente
trabalha, né, pro que a gente precisa, a gente se desbloqueia. E aí a gente conquista, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente amadurece, a gente aprende, né? Mas no momento que a gente consegue entender que o nosso desafio é com a gente, que o nosso compromisso é com a gente, tá? Valorizar os nossos passos, então entender que já existe vitórias e crescimentos e potências no aqui e agora, né? E que você entender isso é o que vai te ajudar a desenvolver novas conquistas, né? Nos próximos passos. E entender que não é só uma questão de repetir, né? A vida não é um copy-collie, não é você ficar copiando as pessoas. A vida é você criar. Então, uma coisa que a gente aprende de uma forma muito destrutiva, né, é exatamente isso. A gente tem que estar imitando pessoas, né, pra, vamos dizer assim, pra estar pertencente. Pra gente ser pertencente, a gente tem que criar. E aí a gente tira toda a nossa potência de criação, né? A gente tem que estar pertencente, né? A gente tem que repetir pra ser pertencente, né? E aí a gente perde toda essa potência de criação, de individuação que a gente tem. A criatividade é uma potência incrível na nossa vida, mas que a gente só consegue conectar e usar quando a gente confia na gente. Quando a gente confia que o que vem dentro da gente é legal, é positivo, é construtivo, né? E que eu posso confiar naquilo. Tá bom, gente? Eu vou ler rapidinho algumas perguntinhas, por quê? Eu vou sair daqui e vou para uma outra live, tá? Eu fui convidada para uma outra live, então eu vou desligar aqui depois de 5 minutinhos, se vocês quiserem voltar para assistir. Eu vou estar numa outra live falando um pouquinho sobre relacionamentos abusivos, tá? Fui convidada para fazer essa live, então quem quiser também ver e tiver interesse no tema, eu vou desligar, dar uns 5 minutinhos e voltar agora com uma outra pessoa, né? Vamos ver aqui. Obrigada, gente. Se tiver um bloqueio, eu esqueci de mim mesmo. Mas agora eu dou um passo de cada vez. E um dia de cada vez, né? Pertence a cada dia, Jesus, para a gente levantar a cabeça, que nós somos filhos de luz, que Deus... É isso mesmo. Todos nós temos luz, potência, somos especiais. A gente precisa se conectar com isso. Obrigada, querida. Que bom que você tá aqui. Obrigada pelo elogio, pelo feedback. Como eu posso me comunicar sem ser pelo Instagram comigo? Pode me mandar um direct, tá, Ivone? Pode me mandar um direct. Ladrão, estou assistindo. Não sei com quem a Mai tá falando, com alguém. O nosso valor está dentro de nós. Amor, respeito, carinho, gratidão. É isso. Depois que a gente conecta com isso, o nosso poder, ó, deslancha. E ter feito muita diferença em nossas vidas. Que bom. Ah, achei o ladrão. Achei o ladrão que a Mai tava falando. Ladrão de sorrisos. Aí, deu certo. Roubou meu sorriso. Vamos ver aqui. Vamos levantar a cabeça que Deus está olhando. A depressão, que a salvação é Jesus. Os problemas levamos, mas que olhar o nosso melhor para nós, só Deus. Então, a gente tem que confiar que se a gente faz parte, né, dessa criação de Deus, a gente tem, né, nós somos especiais. Eu tenho transtorno de humor, tenho 50 anos, sofri muito nas coisas e comparava as amizades das pessoas. Hoje não faço mais isso. Venci. Ai, que bom, Branca, fico muito feliz. É muito bom quando a gente vence essas coisas, né? Muito importante. Deixa eu ver aqui. Ai, o texto, vocês adoraram, né? Depois eu vou trazer ele direitinho. Querer o bem do outro é importante. Autoconfiança e paz de espírito e afeto, amor ao próximo. E a gente só dá isso quando a gente tem verdadeiramente isso pela gente também. Senão a gente só tá querendo agradar, né? E não sentindo verdadeiramente isso. A verdade é que crescemos necessitando da aprovação dos outros, preocupados pela opinião alheia. É verdade, Dai. A gente vive mesmo isso, e isso é uma coisa normal. Só que naquele momento em que a gente era criança, a gente já merecia o acolhimento por quem nós somos, né? A gente não precisava ser igual a alguém ou ser comparado com alguém para ter valor, né? E aí essa distorção acaba gerando muito adoecimento emocional. Vamos ver aqui, vou ler mais um. Tenho uma futura... Ela não me respeita, isso faz muito mal. Eu acho que é Nora. É muito triste, né, Branca? Quando acontece, assim, uma destruição, assim, uma relação ruim dentro da família. Eu espero que vocês consigam buscar aí, né, um lugar de paz, né, de encontro. Afinal, família é uma coisa muito importante, né? Quando a gente vive numa família tóxica, isso nos contamina muito.
Minha vida na infância e adolescência foi só derrota. Pois é, Nath. Infelizmente, às vezes acontece. Mas derrota de quê? Né? De quem? Hoje a gente tem muitos questionamentos, por exemplo, sobre a vida escolar, né? Sobre o que é inteligência realmente. É inteligência só intelectual ou inteligência emocional? Tá? Então, ressignifique aí essa autoimagem nesse momento. Bom, gente, é isso, queridos. Obrigada, tá? Pela audiência de todo mundo, pela participação, pelos comentários, tá? A gente se vê quinta-feira, 19h30. Vai ser muito legal a live de quinta-feira. Muito, muito legal. Não percam, tá? E quem quiser mandar essa live depois, eu devo estar subindo ela até o fim da semana. Lá pra quinta-feira ela já vai estar online, lá no meu YouTube. Então não deixe de se inscrever, gente. Tem muita gente que não tá inscrito lá no YouTube, né? E eu quero muito crescer lá também, né? Porque tem muitos vídeos que eu só posto lá, inclusive as lives, né? Que só ficam gravadas lá, tá bom? Então me ajudem, mandem pras pessoas que vocês amam, né? Romper esse padrão de comparação é, com certeza, romper uma grande parte da nossa autodestruição, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Nos vemos quinta-feira. Até lá!